E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de matemática financeira. Hoje nós vamos ver a primeira aula do capítulo 7, que trata de séries de pagamentos, tá certo? Então, bibliografia, o capítulo 7 do livro, professor Asaf Neto. Então, para a gente entender o conceito de série de pagamento, vamos pegar uma situação prática, né? Então, primeiro, antes da gente apresentar essa situação prática, vamos relembrar que o fluxo de caixa ele representa uma série de pagamentos e recebimentos em um dado intervalo de tempo. Então a gente viu até hoje o nosso fluxo de caixa, o diagrama de fluxo de caixa, ele precisa ter entradas e saídas distribuídas ao longo do tempo. Por exemplo, temos aqui três possibilidades. Você compra um produto cujo valor para pagamento à vista é R$ 1.500. A loja lhe oferece as seguintes condições de financiamento, com juros de 3% ao mês. Você pode pagar em 10 parcelas com entrada, em 10 parcelas sem entrada, ou em 10 parcelas com carência de 3 meses. Então imagina que você pode escolher uma dessas três formas de pagamento, ou pagar à vista R$ 1.500. Caso você opte pelas parcelas, você vai pagar juros de 3% ao mês. Qual seria o valor das parcelas em cada condição? Então eu queria que vocês parassem um pouquinho agora o vídeo e pensassem qual dessas três situações resultaria em parcelas de maior valor. 10 parcelas com entrada, sem entrada ou com carência de 3 meses. Se vocês pararem e utilizarem o conhecimento que vocês têm de matemática financeira, eu tenho certeza que vocês conseguem antecipar qual situação vai resultar em parcelas de maior valor, tá? Bom, outra situação. Você tem direito ao recebimento de 8 parcelas de R$ 500. Qual o valor presente dessa série de recebimentos se a taxa de juros utilizada na atualização dos recebimentos é de 3,5% ao mês? E os recebimentos começam hoje, daqui a um mês ou daqui a 5 meses. Então, de novo, eu gostaria que vocês parassem um pouco o vídeo e pensassem. Qual dessas três condições vai resultar no maior valor presente da série de recebimentos? Ela começando hoje, daqui a um mês ou daqui a 5 meses? Tenho certeza que vocês conseguem responder isso pensando um pouco e colocando em prática seus conhecimentos de matemática financeira. Bom, para a gente poder resolver esses exercícios, esses dois exemplos, a gente vai precisar, então, desenvolver os conceitos e as operações envolvendo séries de pagamentos. As séries de pagamentos elas são classificadas de acordo com as suas características. Primeiramente, o período de ocorrência ou do primeiro pagamento. Então, de acordo com a data em que ocorre o primeiro pagamento, as séries são classificadas como postecipadas, antecipadas ou diferidas. Tá? Nós vamos desenvolver esses três tipos aqui. Sobre a periodicidade, se os pagamentos são periódicos ou não periódicos. Eles são regulares ou irregulares? É assim que a gente poderia pensar. A duração da série de pagamentos, se ela é finita ou infinita. E aí, mais uma colocação para vocês. Parem um pouquinho e pensem. Qual situação representaria uma série de pagamentos ou de recebimentos infinita? E por fim, as séries são classificadas de acordo com os valores de pagamentos ou recebimentos, se eles são constantes ou variáveis. Tá certo? Nós vamos usar a calculadora, nós não vamos resolver praticamente nada à mão, não vamos usar fórmulas aqui. Nós vamos usar a calculadora, nós vamos usar as funções que a gente já usava, N, I, PV, PMT. E agora nós vamos usar PMT, que antes a gente não usava, e o FV. Adicionalmente, vamos usar essas duas funções aqui, BEG, de begin, e end, e vamos usar também as funções CF0, CFJ e NJ. Tá? Nós vamos, para cada situação, nós vamos analisar essa situação e ver quais são as operações financeiras e quais as condições delas. Tá?
Bom, então vamos ver o modelo padrão. Essa daqui é a série de pagamento padrão. Ela é chamada de série uniforme postecipada. Por que postecipada? O pagamento inicial ocorre em T igual a 1, ou o pagamento inicial ocorre ao final do primeiro período. O primeiro período se inicia do 0 e vai até o finalzinho aqui no 1. Então, essa é a série padrão. Quando não falar nada, falar, olha, uma série de pagamentos com tantos pagamentos, se não falar nada, a gente considera que é a série padrão ou postecipada. Tá? A diferença entre um pagamento e outro é constante em termos de intervalo de tempo, por isso ela é chamada de série periódica. Ela também é finita, porque tem aqui um número definido de pagamentos. Então, o N não é necessariamente o tempo, o N é o número de pagamentos. E os valores dos pagamentos são iguais e, portanto, a série é constante. Então, a série uniforme é um modelo padrão de pagamentos ou de recebimentos. Ele se inicia em T igual a 1, é periódico, é finito e é constante. Tá? Uma pergunta que a gente poderia se fazer é: se eu quiser trazer esses pagamentos para o valor presente, como eu faço? Bom, basta a gente promover, realizar uma série de antecipações ou de atualizações. Então a gente traz cada PMT da sua data original para a data zero, dividindo por 1 mais i, e o n aqui, que é o momento em que ele ocorre. Se a gente colocar em evidência o PMT, nós temos essa expressão aqui. Reescrevendo essa expressão, né, ao invés de 1 sobre 1 mais i, a gente vai colocar 1 mais i elevado a menos 1. Então nós teremos essa expressão. Então nós temos que o PV é o PMT vezes uma soma de termos que são muito parecidos. Então é uma soma de na verdade essa soma aqui é a soma de uma PG, em que o termo inicial é 1 mais i elevado a menos 1, que é a própria razão, e o termo final é 1 mais i elevado a menos n. Se a gente usar os nossos conhecimentos de PG e a fórmula da soma de uma PG, a gente encontra que o PV pode ser reescrito como PMT vezes esse termo aqui que representa a soma daquela PG. Tudo bem? Nós não vamos usar essa fórmula porque tem uma maneira mais fácil da gente fazer usando a calculadora e a gente não tem nenhuma necessidade da gente decorar essa fórmula. Tá? Então, uma coisa importante é perceber que o valor presente de uma série de pagamentos normal, uma série padrão, ele é função do pagamento, do prazo, do número de pagamentos e da taxa de juros I. E se por outro lado a gente quisesse calcular o valor futuro, e aí eu defino o valor futuro como a soma de todos esses pagamentos quando levada no final do último pagamento aqui, no período N. Tá? É muito semelhante à situação anterior. A diferença é que agora, ao invés de antecipar ou de atualizar, nós vamos capitalizar cada pagamento. Então esse aqui é o último, tá? Pagamento, PMT, ele já está na data N, PMT vezes 1 mais I, PNT, e aí assim por diante, até a gente ter o PMT 1 mais I elevado a N menos 1, que é esse último aqui. Tá? A gente coloca em evidência, faz o mesmo procedimento do cálculo do valor presente, e a gente pode reescrever o valor futuro dessa série de pagamentos usando essa fórmula, a qual a gente também não vai usar, mas é importante para vocês entenderem o desenvolvimento. Tá? Então, vamos colocar em prática o cálculo de valores relacionados à série de pagamentos usando a calculadora. Então vamos lá, um bem de valor R$ 6.200 vai ser adquirido em 12 parcelas mensais. A taxa de juros do financiamento é de 1,9. Qual o valor das parcelas? Então vejam que a gente tem tudo o que a gente precisa aqui. Nós temos o PV, que é o valor do bem, certo? Nós temos o número de parcelas, que é o N. Nós temos a taxa, que é o I. Queremos saber o valor das parcelas ou queremos saber o PMT. Não basta a gente colocar isso. A gente caracteriza, não falou nada aqui, se não falou nada é porque é uma série postecipada, é uma série padrão. Série padrão, a gente caracteriza ela ao resolver um problema indicando aqui modo end.
significa que o pagamento ocorre ao final do primeiro período. O modo END, se você tiver com a sua calculadora e não estiver aparecendo nada no visor, a não ser aquela letra C que a gente já explicou, ela já automaticamente está no modo END, eu não preciso falar nada. Ah, mas e se não estiver no modo END, qual modo vai estar? Vai estar no modo BEGIN e vai aparecer BEGIN na calculadora. Tá? Como é que eu volto? Basta digitar G END. Então, se eu já estou no modo END, eu apenas sinalizo que eu estou usando o modo END. FFIN significa que eu vou limpar as memórias financeiras. E agora, para todos os exercícios envolvendo série de pagamentos, nós vamos ter que limpar a memória financeira. Tá? 6.200 é o PV, 1.9 é o I, 12 é o número de parcelas, eu aperto PMT, vai aparecer menos 582,67, indicando então que esse será o valor das parcelas. Tá certo? Outra situação, um empréstimo de R$20.000 é concedido para pagamento em 5 prestações mensais iguais e sucessivas de 4.300. Qual a taxa de juros do empréstimo? Então eu tenho PV, tenho N e tenho PMT. Qual é o I? Falou que são prestações mensais iguais e sucessivas. Não falou nada de quando elas começam, então eu assumo que é a série padrão postecipada. Modo END, limpo a memória financeira, 20.000 é o PV, 4.300 CHS são os pagamentos, PMT, 5 é o número de prestações, eu peço I e a calculadora me diz que a taxa dessa operação é de 2,46% ao mês, certo? Outra situação. Calcule o montante acumulado ao final de uma sequência de 10 depósitos mensais sucessivos, no valor de R$800 cada, sendo o primeiro depósito feito ao final do primeiro mês, numa conta de poupança que remunera uma taxa de juros de 0,7% ao mês. Então, N é 10, 800 PMT, primeiro depósito feito ao final do primeiro mês, diz que é uma série postecipada, modo END, taxa de juros de 0,7% ao mês. Então, limpo a memória financeira, 800 CHS PMT, 0,7I, 10 é o número de parcelas, e eu tenho então que o FV é de 8.256,76. Tá bom? Bom, aí tem um conjunto de exercícios para vocês fazerem, tá? E vamos agora ver equivalência financeira e fluxos de caixa. Agora nós vamos combinar situações de equivalência de capitais com fluxo de caixa. Então vejam, uma situação aqui. Uma empresa contraiu um empréstimo de R$90.000. Esse empréstimo vai ser pago em 6 prestações mensais, uniformes de R$16.244,90. No entanto, no segundo mês, logo após pagar a segunda prestação, então vamos assumir, a empresa pagou hoje a segunda prestação. Ela fez o empréstimo há 2 meses atrás, pagou a primeira prestação, pagou hoje a segunda prestação, solicita ao banco que refinancie o saldo da sua dívida em 12 prestações uniformes postecipadas. O banco diz, ok, só que no refinanciamento eu vou cobrar uma taxa de juros de 3,5% ao mês. Qual é o valor dessa prestação? Eu gostaria que vocês parassem um pouco, antes de vocês assistirem à resolução, parem, desenhem o fluxo de caixa e original, desenhem o fluxo de caixa, que vai ser o novo fluxo de caixa, e pensem como vocês resolveriam a situação. Tentem resolver esse exercício sem ver a resolução dele, tá? Então, observe. A empresa ela fez um empréstimo de 90 mil a ser pago em 6 prestações desse valor, 16.284,90. Então, a gente consegue descobrir qual era a taxa desse empréstimo. Por que a gente precisa disso? Porque a empresa pagou 2 prestações e ela quer refinanciar essa dívida. Então ela pagou 2 prestações e o saldo devedor ela quer refinanciar em 12 prestações. Ela quer fazer um novo financiamento, em que a dívida, depois de 2 pagamentos, vai ser parcelada em 12 vezes. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o saldo devedor. Quanto a empresa ainda deve depois de pagar R$16.284,90? Eu não posso subtrair 2 parcelas desse valor do PV,
porque eles não estão em datas iguais. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o saldo devedor, que vai ser refinanciado. Tá? Mas a gente só consegue fazer isso se a gente souber qual foi a taxa de juros. Então a primeira coisa mesmo é a taxa de juros. Então no modo END, limpa a memória, temos o PV 90 mil, 16.234,90 é o PMT, negativo, as 6 parcelas N e o I dessa operação. Então a calculadora informa para a gente que esse primeiro financiamento foi obtida uma taxa de 2,4% ao mês. Ok. A empresa pagou 2 parcelas. Quanto ela ainda deve? Ou, se ela deve ainda 4 parcelas desse valor, qual é o PV na data 2? Modo END, por quê? Porque os pagamentos vão ocorrer na data 3, 4, 5 e 6. Modo END, limpa a memória, colocamos os PMTs, o número de pagamentos, a taxa e calculamos então que o saldo devedor na data 2 é de R$ 61.411,24. Essa é a dívida da empresa depois de pagar 2 parcelas. E ela quer refinanciar essa dívida em 12 parcelas. O banco diz ok, desde que a taxa seja de 3,5% ao mês. Então agora nós temos um PV, temos um novo N e temos uma taxa. Modo END, limpamos a memória, colocamos esse PV, o novo N, a nova taxa. Então a empresa irá refinanciar a sua dívida e precisará pagar 12 parcelas de R$ 6.355,08. Tá certo? Esse exercício eu acho que ele fica bastante interessante se vocês desenharem os fluxos de caixa. Tá? Bom, no nossa próxima aula eu vou falar então das outras séries de pagamentos que não são a post-antecipada, que são a série antecipada, a série diferida e as séries não uniformes. Tá bom? Bom estudo para vocês.